Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos, um prazer estar aqui com todos vocês, né? E nós vamos continuar então a nossa aula de ontem. Essa aqui é minha princesinha, minha negrinha, né filha? Vamos lá pro chão, vamos brincar, vai? Ok pessoal, namastê. Bom, então, ontem nós falamos dos projetos planetários, né? Então, hoje especificamente nós vamos falar do projeto Terra, ok? E a sua relação com os outros projetos na galáxia, para a gente poder encaixar Jesus neste meio, neste inteirinho todo, tá? Muito bem, então vamos lá. Vamos supor que aqui nesse meio aqui, vamos lá, vamos falar do projeto Terra. Superfície da Terra, as pessoas encarnadas no plano físico da Terra. Aí nós vamos ter os outros planos espirituais, tá? As outras superfícies são superfícies físicas do planeta, como a gente discutiu ontem. Ok? Então, vamos aí. Porque a partir daí nós vamos conversar bastante sobre, né? Só para simplificar. Muito bem. Nós vamos chamar a superfície de umbral da Terra, no caso do projeto Terra atual. Vamos chamar esse plano aqui de penumbral, onde se localiza a cidade astral Nosso Lar, Shambhala, muitas outras cidades no Oriente. O plano da luz, esse plano dos ascensionados, e o plano de comando, tá? Onde nós teríamos o chamado comando planetário da Terra, tá? Então, é importante que se eu tiver um planeta X, presta bem atenção, se eu tiver um planeta X na galáxia, tá? Que tiver forma de vida na superfície física daquele planeta, tá? É óbvio que também, por lei, ele vai ter todos esses outros planos aqui, igual o nosso, ok? Então vamos lá, para a gente simplificar. E ele vai ter o comando do planeta X. Aquela discussão clássica, né? Ah, Laércio, existem ETs maus, aqueles ETs... Olha, a tese é essa do pessoal aí dessa conspiração. Seres que evoluíram cientificamente, mas não evoluíram moralmente. Então vem aqui na Terra para tentar o homem, sabe? Como se nós já não se ferrasse sozinho, né? Precisava vir gente de fora para estragar a nossa vida. Aqui já é uma merda desgraçada, né? Imagina a desgraça que esse planeta sempre foi. Com a ajuda de fora, então, aí fica melhor ainda, né? A desgraça. Mas é claro que isso não acontece. Eu vou explicar para vocês por quê. Por quê? Jamais, prestem atenção, jamais o homem da Terra e o ser deste projeto planetário aqui, ele vai conseguir fazer um avanço tecnológico e científico a ponto de fazer viagens interestelares e chegar aqui na Terra com um disco voador, sem antes descobrir isso aqui. Sem antes de descobrir vida após a morte no planeta dele. Porque quem controla o conhecimento só chega à superfície quando esse comando permite. É igual nós ficamos 10 mil anos aí na Idade da Pedra. Só no último século XX que o conhecimento científico começou a chegar na superfície da Terra. Com almas encarnadas, com espíritos encarnados, especificamente para fazer essa revolução científica. Tudo é controlado pelo alto. Ok? Então vocês têm que entender o seguinte, que quando nós estamos nas trevas da superfície planetária Terra, como nós estamos, e esse ET também está nas trevas da superfície do seu mundo, esses dois comandos planetários estão interagindo, faz Nesses locais aqui, existem aeroportos interestelares. Aqui e aqui. Então, neste ponto, existe um intercâmbio
constante de naves extraterrestres, de discos voadores chegando e partindo. Mas nessa dimensão, chegando e partindo. Quem está aqui embaixo, às vezes quem está no penumbra nem sabe o que está acontecendo lá em cima. Não sabe. Às vezes não adianta você ir em centro espírita e perguntar para o guia não vai saber. Porque se o guia for daqui e for daqui, ele não tem acesso à informação do que está acontecendo lá em cima. Ele não vai informar você. Ok? Então, por causa disso, se esse indivíduo, como nós aqui, nossos exércitos, o ser humano cheio de ego, cheio de mal, todas as guerras, a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todas as destruições que nós causamos, nós só causamos aqui. Porque depois que a gente morre, tem um controle muito grande de tudo que se processa aqui. Então não vai sair um ET deste mundo aqui e vir perturbar a ordem planetária do Projeto Terra. Ele não vai vir. Para se navegar nas estrelas, você precisa ter autorização do controle de voo desses lugares. Primeira coisa, vamos supor que você está aqui. Para você sair da Terra e visitar qualquer outro projeto, você tem que pedir autorização para o seu comando. Aonde você vai chegar? Você tem que pedir autorização para aquele comando, ver se ele deixa você ir. As coisas não são como a gente pensa que é. Sabe? É tudo muito organizado. Não vai sair, ter mal e vir aqui, Darth Vader e sua turma destruir a Terra com a Estrela da Morte. Saca? Isso não vai acontecer. Esquece isso. Tá? Isso é ficção científica nossa. A visão do mal, nossa, é uma visão muito primitiva do bem e do mal. Não existe isso nas estrelas. Tem muita gente que fala assim, eu gosto muito do professor Laércio. A única coisa que eu não gosto é que ele não acredita em ter mal. Porra, você quer continuar acreditando para ele? Vai fundo, meu filho. Né? O problema é teu, não é meu. Né? Você está entendendo? Então, vamos entender como é que funciona. Tá? Então, você tem que entender que projetos como este existem bilhões na galáxia. Bilhões. E todos esses comandos planetários, eles estão num nível de inteligência e de avanço científico e tecnológico inexplicável para vocês, para nós que estamos aqui no mundo físico. Que estamos praticamente rastejando na superfície planetária. Tá ok? Arrastando esses corpos densos na superfície planetária. Tá ok? Muito bem. Vamos fazer o seguinte agora, tá? Eu vou estabelecer aqui embaixo uma linha do tempo para vocês acompanharem. É muito importante que vocês entendam isso. Eu vou falar apenas agora, porque o centro nosso é Jesus, esquece Atlântida. Atlântida é um outro trabalho, um outro seminário, está no meu projeto Terra. Vamos centrar em Jesus, que é o assunto do dia. Ano zero, que seria o nascimento de Jesus, né? 25 de dezembro. Não é 25 de dezembro, tá? Essa data foi escolhida aleatoriamente. E vamos estabelecer hoje. E vamos estabelecer ano 2000 aqui. Na nossa escala do tempo, vamos estabelecer o ano 1000, central da Idade Média. E eu vou colocar aqui 8.000 anos antes de Cristo. Tá ok? Então veja bem. Praticamente, depois da Atlântida, do afundamento da Atlântida, depois do planeta estabilizar, nova civilização vai chegar. Então, nesta época, segundo os especialistas, existia no planeta Terra apenas 4 milhões de habitantes. Só 4 milhões de habitantes que chegaram de fora, foram transportados e chegaram e começaram a encarnar nessa fase extremamente primitiva do planeta. Nesta época não existia cidades organizadas, não existia língua organizada para essas pessoas. Eles moravam em cavernas. Certo? Tem um filme muito interessante que vocês podem chamar Há 10.000 anos atrás. Você já viu esse filme? Você vê como as pessoas viviam lá. As tribos, certo? Nem fogo eles sabiam dominar, sabe? É triste o negócio lá. Bom,
tempo vai passando, olha, o tempo vai passando e vai chegando à Terra mais espíritos para encarnar no projeto Terra, nesta fase kármica. A fase kármica é uma fase de trevas profundas. O espírito, ao encarnar sob a lei do karma, ele esquece totalmente a sua natureza pretérita e a sua natureza extraterrestre. Todos os espíritos que vêm à Terra para encarnar vêm de outros projetos da galáxia. É importante que vocês entendam que nenhum espírito nasce aqui na Terra. Não existe nascimento de espíritos em superfícies planetárias. Esquece. Os espíritos vêm das altas esferas e vêm se adensando e individualizando até chegar num ponto dele viver planetas densos. Ok? Muito bem. Vamos entender como é, quando chega mais ou menos nessa época, que 3000 antes de Cristo, é que vocês vão entender as primeiras civilizações, os egípcios, os babilônios, os sumérios. Vai ter a primeira forma de escrita. Você está entendendo? Então a civilização é muito primitiva. Não existia aquelas arquiteturas. Aí que vai começar a construção de cidades organizadas, civilizações mais organizadas e tudo mais. Tá ok? Aí você vai pegar um pouco aqui Stonehenge, sabe aquela civilização daqueles monolitos gigantes que ninguém sabe como é que foi feito, mas tá lá, sabe aquelas coisas? Tudo bem. Agora vamos chegar, então, aqui, olha, 600 anos antes de Cristo, nós vamos olhar no mundo e nós vamos ter uma classe de avatares em vários povos. Na China, nós vamos ter Lao Tzu e Confúcio. Na Índia, nós vamos ter nesse período Buda, Siddhartha Gautama. Na Grécia, nesse mesmo período, nós vamos ter Sócrates. Tá? Os grandes pensadores, grandes filósofos que mudavam o comportamento humano, o conhecimento humano. Na Pérsia, nós vamos ter um cidadão chamado Zaratustra, certo? Que vai fundar o sufismo, né? O zoroastrismo, como o pessoal fala, que é uma escola de pensamento também importante na antiguidade. Tá ok? E na época, onde se chama Israel e tudo mais, nós vamos ter alguns profetas bíblicos encarnando 600 anos antes de Cristo. Se você pegar essa linha do tempo, aonde estava Israel, né? Ok? Quando que Moisés fundou o Estado de Israel? Porque Moisés que funda o Estado de Israel, né? Ele chega ali nas margens do Jordão, a história, historicamente, depois de sair do cativeiro do Egito, vaga por 40 anos e depois chega ali e instala o povo de Israel às margens do Rio Jordão, que é onde a gente chama de Israel hoje. Ok? Tudo bem, tudo bem. Como é que funciona? Agora que vem o segredo de tudo. Como é que os espíritos saem deste mundo e chegam a este mundo? É muito importante que vocês entendam isso, tá? Vocês não vão encontrar essa descrição em centro espírita nenhum. Em livro nenhum. Vamos supor que eu tenho um grupo de espíritos neste planeta que depois de morto, ou eles se localizam aqui, estão aqui, são espíritos, um grupo de espíritos. Tá? Vamos supor que eles reúnem 100.000 espíritos mortos. E vão preparar o translado desses 100.000 espíritos para o projeto Terra. A pergunta, como é que eles vão ser transportados? Então, este comando planetário envia para esses espíritos. Quando você tem uma comunidade carente, ou você manda serviço social, você manda psicólogo, você manda terapeuta, você manda médico, você manda tudo para cuidar daquela
comunidade carente. Então aqui é a mesma coisa. Durante muito tempo, eles são preparados para sair daqui e vir para cá. Então, muitos professores, instrutores vão explicar para ele que eles vão sair desse projeto e vão ser transferidos para um projeto planetário em outro sistema estelar. E eles vão ser transportados pela tecnologia que está aqui em cima. Então, naves sofisticadas descem até este nível aqui. Eles estão mortos, hein? São espíritos. Eles são colocados dentro dessas naves. E aí eles são transportados e deixados num local específico aqui para recebê-los. Ok? Nós estamos falando desse período aqui, ó, onde Jesus vai entrar na história. Ok? Porque a gente tem que explicar que Jesus é um ET para vocês. Então, essa horda, quando ela vai sair, ela sai assim, ó, presta atenção, vou fazer um desenho aqui ilustrativo para vocês. Um diagrama. Ó. Aqui são todos os espíritos com resgate kármico para continuar sua jornada kármica na Terra. Aqui, junto com eles, vão os coordenadores dessa transmigração e desse projeto. Aqui vai os coordenadores. Eles não vão sozinhos. Então, aqui vão espíritos de luz que operam nessas dimensões e que em missão eles vão acompanhar, organizar essa translado e aqui eles vão acompanhar a descida e a encarnação dessas almas. Vocês estão entendendo como é que funciona? Então vamos supor que 100 mil espíritos chegam, tem que ter uma cidade astral aqui toda preparada para receber eles. Toda uma infraestrutura pronta para receber. Então eles chegam ali. Os coordenadores de horda, os comandos dessa horda que veio com eles, é que vai organizar tudo. Ó, junto com grupos de seres que já estavam aqui preparando a chegada desses caras aqui. Preparavam cidades, construíram tudo. Ok? Muito bem. Nesta época, o planeta Terra, ele não tinha grandes navegações, né? Você vê, se você encarna aqui no Brasil ou nas Américas, você não ia ter nenhuma relação com a Europa, você não ia ter nem relação com a China. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa. Esses espíritos, eles foram programados em várias épocas para encarnar no Oriente Médio. Eles vão ser a horda espiritual do Oriente Médio. Não tem nada a ver com quem está encarnado na China nesta época, nem na Índia. Na China ainda são outras hordas de espíritos que saíram de outros projetos planetários lá, com o mesmo esquema, vieram para cá e se instalaram aqui, e eles encarnaram na China. Uma outra horda de espíritos, com todo, exatamente, sai o comando de ordens, vem tudo assim, e vem para a Terra, instala-se aqui, e aqui eles vão encarnar na Índia. Ok? Vocês têm que entender que naquela época de Jesus tinha o Império Romano, a Europa. A Europa praticamente inteira era dominada pelo Império Romano, que era o centro do mundo. Era o local onde eles tinham mais sabedoria, mais tecnologia, mais ciência. Os romanos eles eram grandes construtores, grandes arquitetos, né? Aquelas grandes construções, trazia água encanada até a cidade.
Roma, você tem que entender, na época de Jesus, Roma tinha 3 milhões de habitantes. Como que você vai abastecer de água, comida? O que acontece? É um desses coordenadores aqui, dessa horda judaica, que elas vão ser praticamente encarnadas na região do Oriente Médio. Então, aqui então vai vir, transmigra isso aqui, e Jesus faz parte da estrutura coordenadora dessa horda. Ok? Então essa horda, ela vem e encarna na região do Oriente Médio, onde tem todas aquelas situações que vocês já conhecem, né? Toda a história, né? As guerras com os persas, as guerras com os sumérios, teve muita guerra, né? O primeiro templo de Salomão foi destruído pelos persas, né? E toda essa situação toda, né? No mundo sempre em guerra, sempre em conflito. E aí, você vai ter, ao longo da história do povo judaico, antes de Jesus, você vai ter a encarnação de vários profetas. Você tem o profeta Ezequiel, você tem o profeta Daniel. Quem são esses profetas e qual é o seu papel naquele povo, naquela região? Esquece a Índia, esquece Krishna, esquece todos os outros povos. Nós vamos centrar aqui agora, né? Esses homens, como o comando de ordem estava aqui, e as trevas na superfície do planeta é muito grande, esses espíritos, ao invés deles evoluir e transcender, eles começam a agir mais karma. Tem mais karma, mais karma, mais karma, que é trevas. Então o que o comando faz? O comando envia um avatar na superfície. Para quê? Para fazer o resgate daquelas almas que estão presas no ciclo kármico, na roda de Sansara, e não conseguem se libertar, porque eles não têm orientadores. Então o plano astral encarna um orientador, um espírito já aberto que comunica com o plano superior, um médium, e a partir dali ele exerce uma missão. E a missão é ali, para aqueles espíritos que estão ali, para aquele momento planetário, para aquela situação. Tá? Porque a pergunta que não quer calar, veja bem. Roma era o centro do mundo. Tá? Roma era o centro do mundo. Por que Jesus não encarnou em Roma? E foi fazer a revolução em Roma, que daí é para o mundo mesmo. Entendeu? Né? Então, por que ele não foi para a Índia? Não precisava, na Índia já tinha Buda, já tinha Krishna, já tinha Rama, já tinha sido mandado os avatares para lá. Certo? Na China é a mesma coisa. Então cada horda cuidava de si. Cada horda cuidava de si. Entendeu? Esta horda do judeu não tinha nada a ver com a horda da Índia, com a horda da China, que vinha de outros setores e os graus evolutivos eram diferentes dessas hordas de espírito. Tá ok? Então o que acontece? Então Jesus, né, que pode muito bem ser reencarnação de profetas anteriores, tá? Como o profeta Daniel, tá? Jesus não necessariamente não é a primeira vez que ele desceu, tá? Então, o que acontece? Então, na época de Jesus, o comando de horda precisa enviar um avatar para fazer um resgate dessas almas aqui, ó, que estão aqui. Não é todas, não. É algumas. Porque eles já estão há muito tempo reencarnando. E se não desse um que faz um chamado para retirar ele daquele círculo de Sansara, eles ficam presos e não podem se libertar. Eles ficam criando mais karma, entendeu? Eles vão batalhar, eles vão guerrear, eles vão matar os outros, eles vão ficar com mais karma ainda. E aí, pela lei do karma, eles ficam presos. Então os avatares são enviados para fazer um chamado para o controle dessa horda aqui. Entendeu? Então o que ele vai fazer aqui não tem nada a ver com as outras hordas do mundo. Tá? É por isso que vocês têm que entender que durante milhares de anos, ninguém na China sabia quem era Jesus, nem tampouco na Índia. Sacou? O cristianismo vai querer, e o cristianismo na China ninguém sabe o que é cristianismo, até hoje. Tá?
entendeu? Os países eram fechados, né? Ideologicamente fechados, politicamente fechados. Né? O primeiro ocidental, fala Marco Polo, que vai para a China, né? Para entender aquele mundo lá, trazer o macarrão, né? Para o Ocidente. A seda, a famosa rota da seda. Né? Um dos maiores segredos dos chineses era a seda. Você sabe que ninguém sabia como fazia a seda, né? Eles não deixavam o bicho da seda sair, todo mundo que saía da China era revistado. Eles não podiam levar o bicho da seda para fora da China. Nenhum outro país podia produzir a seda, que era o segredo da China na antiguidade. Os negros matavam por aquela seda. Né? Era o único país do mundo que produzia seda. Né? E tinha tecnologia para fazer. Então... Então agora a gente vai entender quem é Jesus nessa história e como ele é o ET. Todas essas almas que vieram de fora, elas vieram de outros mundos. E todo mundo que vem de fora é chamado de extraterrestre. Ok? Então, por isso que Jesus... Ele não era uma pessoa comum, ele não era um homem que encarnou com karma comum, não. Ele foi preparado para descer, né? Aonde ele vai encarnar também se prepara, uma mulher tal, especial, aquela coisa toda. Mas não precisa se preocupar com essa história de virgem, que nós vamos tocar nesse assunto não, tá? O importante é a gente discutir essa questão fundamental de quem é Jesus na história. E a partir do momento, veja bem, que a missão dele foi cumprida, ele parte pro astral. Ele volta, retorna, morre como todo mundo. Ele não tem essa de ressuscitar com o corpo físico, não. Isso é tudo bobagem. Esquece isso. Esses caras têm consciência de que a verdadeira existência é uma existência espiritual, é nessas dimensões. Ninguém vai levar o corpo para lá. Não tem sentido levar corpo para esses lugares. A matéria não é compatível lá. Entendeu? Então o corpo ele vai apodrecer como qualquer outro corpo. Certo? Só que Jesus era o quê? Jesus era um mestre que quando ele encarnou, a lei do karma não valia diretamente para ele. Isso por quê? Porque ele não era um cidadão que desceu para resgatar um karma. Então a consciência dele não foi bloqueada. Então desde criança ele já falava com os espíritos, saía fora do corpo, em projeção astral, voltava para a Oda, sabia quem que ele era, ele sabia quem que ele era nesse contexto. Era o que a gente chama de um avatar, um iluminado. Certo? Então, ele interagia o tempo todo com o plano astral, com o comando da horda dele. Então, o tempo todo ele estava interagindo com os mestres da horda. Ele sabia a missão dele aqui. Ele sabia que ele tinha que resgatar aquelas almas. Só que ele sabia que o trabalho dele não tinha nada a ver com 2000 anos lá na frente. O trabalho dele era com aquelas almas que estavam ali naquele momento. Não era um projeto para resolver um problema de 2000 anos lá na frente. E planetário. É muito importante a gente entender o papel de cada momento planeta, de cada ser, de cada alma encarnada. É a mesma coisa, quando o Lao Tzu encarna na Índia ou na China, ele vai fazer esse papel de um mestre que vai levar um tipo de conhecimento para resgatar as almas que estão presas no karma chinês. E assim na Índia também, com Krishna, com Rama, em várias épocas diferentes, os avatares são enviados para fazer esse resgate. Tá ok? Você vê, na China, o plano astral deu o conhecimento da acupuntura, mas não deu o conhecimento dos 7 chakras. O conhecimento dos 7 chakras, Jesus nunca falou dos 7 chakras, nunca treinou os discípulos yoga, respiração, treinamento. Não, a missão dele não era essa. Quando você vai na China, o Krishna não. Eles vão falar, você tem 7 centros de energia, você tem seus 7 chakras. Só existe na China, na Índia esse conhecimento, na antiguidade. É como se para cada povo diferente era permitido o plano superior passar um tipo de conhecimento de acordo com aquela ordem que estava ali. Ok? Porque as coisas eram separadas na Terra. Porque eram muitas almas que vinham de fora e eram diferentes, em projetos diferentes no mesmo planeta. Olha, vocês têm que entender que a Horda Maia, por exemplo, a Horda Maia viveu 1.200 anos na superfície terrestre, desapareceram e nunca entrou em contato com nenhum ocidental.
Quando os espanhóis chegaram, não era maia, já era asteca, já era Montezuma, já era outra coisa. Já nada a ver com maia. Os maias já tinham sido extintos faz tempo. Entendeu? Só que eles ficavam nas mesmas cidades que os maias construíram, certo? Aquela coisa toda. Você vê que é interessante? Olha, vamos pensar numa coisa assim. Os maias é uma horda de espíritos que o setor geográfico da Terra foi as Américas. Agora você imagine um povo viver 1200 anos, fazer todas aquelas pirâmides, aquelas construções e não ter inventado a roda. Os maias não conheciam roda, eles não tinham nenhuma carroça com roda que puxava carga e tal. Não tinha. Coisa que o Fred Flintstone já tinha inventado lá na Europa faz tempo, né? O Fred Flintstone com o carrão dele com a roda de pedra. Por que esse conhecimento tão simples não chegou para os maias? Por que não encarnou um cara lá, vou inventar roda para esses caras aqui, coitado. Pô, tá carregando carga nas costas, puxando. Inventa uma roda, pô. Né, uma carroça aí. Os egípcios, há 3.000 anos antes de Cristo, faziam aquelas guerras com as bigas. Certo? Quem assistiu Ben-Hur sabe o que eu estou falando. O exército dos egípcios chegava a ter assim 100.000 bigas. Vocês não têm noção. Era um negócio assim de muita construção dessas tecnologias de guerra. Né? Eles eram tão que os arqueiros na biga eles lançavam a arma em movimento, certo? Da mesma forma que os cavaleiros mongóis, eles eram muito bons de atirar flecha com o cavalo em movimento e com precisão no alvo. Os guerreiros, né, da antiguidade. Então, nós precisamos deixar muito claro, né? Aí o que acontece? O papel de Jesus é feito e ele morre e o tempo passa. Por exemplo, quando Jesus ali estava, é isso que vocês têm que entender. Jesus não veio para salvar os judeus. Porque todo mundo esperava o Messias. O Messias. Estava lá nas Escrituras. Virá o Messias, o Salvador. Mas é que os judeus tinham um conceito errado de Salvador. Os textos antigos, os profetas antigos, que sabiam que em tal época o astral, o comando, ia descer um cara para fazer um resgate. E isso significa salvação, porque vai tirar o cara desse ciclo kármico de condenação, de reencarnações sucessivas no plano físico. Vai libertar ele. Né? Isso significa salvação dessa situação. Mas os judeus não entenderam que o Jesus foi esse Salvador. Porque o Jesus não resolveu o problema. Porque os caras estavam esperando um cara que viesse libertar os judeus do jugo romano. Tá? E Jesus não fez isso. Jesus não entrou numa revolução, numa guerra contra os romanos. Muito pelo contrário, ele não queria guerra com ninguém. O negócio dele era outro, era paz, tal, certo? Não sou um revolucionário, não sou um cara que vai excitar o povo judeu contra o exército romano. Aí tudo bem, Jesus morre com 33 anos, certo? Aí, aquele lugar continua do mesmo jeito, os apóstolos, né? Aí vocês vão ver, tentam manter a palavra de Jesus, os ensinamentos, através né? Só que os evangelhos vão ser escritos lá na frente, hein? E não vai ser escrito por nenhum apóstolo dele. Os apóstolos vão tudo morrer e depois que o evangelho vai ser escrito. Isso é muito interessante, essa pesquisa histórica. Né? Vocês podem assistir todos esses documentários no History Channel com mistérios da Bíblia. Vocês vão entender que não é o Laércio que está falando isso. Isso aí é arqueologia. Né? Então o que acontece? No ano 70 depois de Cristo, Jesus já tinha morrido, os judeus tentam um levante militar para libertar Israel do jugo dos romanos. Só que esse levante foi um fracasso total. Os romanos ficaram prostitutos da vida com esse levante e mandou um exército romano dizimar todo judeu que visse na frente. Num único dia, presta atenção. Eu estou falando de Jesus morreu na cruz, né? Coitadinho, aquela coisa toda. Num único dia, os romanos, numa estrada, crucificaram
6.000 pessoas. Imagine você andar nessa estrada, todo mundo crucificado lá. 6.000 judeus crucificados pelos romanos, numa estrada, nesse anos 70. E o que aconteceu nesse momento? Nesse momento, todo o Estado de Israel foi destruído. O templo de Herodes, que era o segundo templo, foi totalmente destruído pelo exército romano, não deixando pedra sobre pedra. E se cumpriu uma profecia de Jesus, né? Que Jesus, quando ele entra no templo pela primeira vez, e era uma coisa muito suntuosa, os discípulos falam: olha, mestre, que coisa, que maravilha, que construção. E Jesus fala: olha, em verdade vos digo que em breve não restará pedra sobre pedra no templo dos homens. E foi o que aconteceu, os judeus destruíram tudo, não sobrou nada. E todos os judeus foram expulsos da região. Se ficassem, eram mortos. Este fenômeno foi conhecido como diáspora. Ou seja, a expulsão dos judeus da Terra Santa. E aí eles foram para a Grécia, foram para Roma, foram para tudo quanto lugar, não podiam ficar ali. Quando nós temos praticamente o ano 90 depois de Cristo, é que os evangelhos vão ser escritos. Vocês têm que entender que o evangelho de Jesus, ele é escrito em grego. Ele não é escrito em hebraico, que é a língua do judeu oficial. Porque eles foram escritos quando os caras estavam exatamente exilados na Grécia. E ninguém acredita que foram os próprios apóstolos. Os apóstolos já tinham morrido nesta época. Porque lá para viver 60 anos era muito, né? Qualquer doencinha que se pegasse estava morto, né? Então as pessoas acreditam que houve um único evangelho, e os outros 3 foram copiados desse primeiro. Tá? E nenhum desses profetas que escreveram, conviveram diretamente com Jesus. Tá? E a história, então, fica ali. Os cristãos, né, os adeptos do cristianismo, foram muito tempo perseguidos no mundo, inclusive em Roma. Né? Tem as grandes histórias dos judeus nas arenas romanas, né? Certo? Dos cristãos nas arenas romanas, sendo destruídos, mortos, comidos pelos leões, até quando o Império Romano vai permitir que a religião oficial do Império Romano seja o cristianismo. Né? E aí, já passou muito tempo da missão de Jesus. É claro que os textos, os ensinamentos, eles são distorcidos ao longo do tempo. Eles não são sem contato com o mestre. Você está entendendo? Mas não deixa de ser algo legal. Eu quero que vocês entendam que os evangelhos de Jesus não deixa de ser um livro maravilhoso em termos de ensinamento, em termos de... né? Mas ele não está falando nada disso. Ó. Esses segredos não foram revelados. Né? O que é o céu para os judeus? Né? Todo mundo quer ir para o céu, mas o que é o céu? Ninguém diz que é o céu. O céu nada mais é do que você sair do umbral e ir para cidades astrais melhores um pouco, onde tudo é diferente após a morte. O inferno para os judeus é ficar no umbral, é ficar se arrastando como espírito nas trevas, sem conhecimento, e vivendo numa sociedade densa e primitiva ainda, mesmo após a morte. Tá? Mas existia sim planos onde era muito mais harmônico, muito mais tranquilo existir e viver, e era como se fosse um paraíso. Mas isso era fora da morte, além da morte. O paraíso perdido nunca foi a superfície planetária. O paraíso perdido são os planos astrais superiores, nas quais os anjos decaídos. Aí tem o conceito de anjo decaído. Você tem hordas de espíritos que estão e descem a planos densos da matéria para viver experiências para o seu processo evolutivo. Tá? Eu quero que vocês notem que o nosso papel aqui não é degrenir Jesus, muito pelo contrário, é dizer quem é Jesus, qual o verdadeiro papel lá atrás, e é óbvio que de muito tempo esses caras permaneceram no controle dessa horda aqui. Mas o lance que eu quero que vocês entendam é que ele não era um ser planetário, ele não era um Cristo planetário para controlar o planeta todo. Por quê? Porque os hindus tinham os mestres dele, né? Os chineses tinham os mestres deles, aqui nos maias tinham os mestres dele. Tá ok? Mas à medida que o tempo vai passando, né,
mais espíritos vão chegando, vão encarnando, e você sabe que aí o judeu não tinha mais uma região geográfica. Eles estavam espalhados pelo mundo. Os judeus só voltam na Terra Santa em 1949, com a criação do Estado de Israel, após a Segunda Guerra Mundial. Tá? Por que houve um grande massacre do judeu na Alemanha? Porque os judeus estavam infiltrados na Alemanha. E os judeus, tinham uma característica de manter sua etnia, sua religião, e ninguém casava com o outro. Eles mantinham tudo como se fosse uma horda unida, mesmo aqui na Terra. Eles não se misturavam com as outras pessoas. E eles eram muito inteligentes, muito inteligentes. Eles dominavam a economia, dominavam a ciência, dominavam a tecnologia, eram os donos das empresas na Alemanha, certo? E eles eram muita grana, eles tinham muito dinheiro fora do mundo. Você vai nos Estados Unidos, quem manda nos Estados Unidos, dinheiro é judeu. Fundação Rockefeller, tudo judeu, certo? Eles são muito inteligentes em economia, nos negócios. Quantos prêmios Nobel brasileiro tem? Quantos prêmios Nobel judeu tem? Einstein era judeu. Você está entendendo? Então, na verdade, é realmente um povo e uma ordem espiritual muito inteligente e avançada. Tá? Então, é claro que Jesus permaneceu muito tempo aqui, mas o que vocês têm que entender é uma coisa muito importante. Jesus, depois de muito tempo, né, que essas rodas começam a misturar, quando chega depois de 1500, as grandes navegações, a interação dos povos, né? Você está entendendo? Os espíritos começam a interagir, indiano casa com chinês, chinês casa com japonês, é aquela confusão toda. Agora não tem mais aquela exclusividade de horda mais. É o final do projeto onde tudo se conecta. E é importante vocês entenderem que Jesus não estava preso. Isso é muito importante. Esses comandos, eles não ficavam 100% aqui na Terra. Eles tinham ligações com esse mundo aqui, eles tinham que, às vezes, sair daqui, vir para cá, passar um tempo aqui, voltar, ir para outros projetos planetários. Isso é comum, esse deslocamento. Às vezes você vai procurar Jesus no Natal, você não vai achar ele não está aqui, faz 2 anos que ele está fora. Trabalhando em outros projetos, mas deixa a gente para cuidar, né? E por isso que a gente não pode dimensionar, os espíritas e os cristãos acreditam que Jesus é o comandante do planeta Terra, é o governador da Terra. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Em primeiro lugar, porque isso aqui não é imperialismo. Não existe um cara que manda. É um comando que manda. Tá? Comando significa uma reunião de muita gente que senta e decide. Por que quando o Chico Xavier falou da história da data limite, a coisa foi assim? Presta atenção com o Chico Xavier. Nas cercanias do planeta Terra, então não foi no planeta Terra, houve um conclave estelar para decidir os destinos de nosso planeta. E Jesus vai interceder em nosso nome. Então veja bem o que aconteceu. Eu vou explicar para vocês por que não é na Terra o conclave, por que Jesus não manda. Porque se Jesus mandasse, ele não precisava ir para conclave nenhum. Ele sentava, ele decidia, pá, metia a lei, certo? É assim. Quantos planetas enviaram espíritos para a Terra? Quantos planetas? Quantos projetos? Quantos comandos de hordas não vieram com esses projetos para acompanhar o desenvolvimento desses espíritos aqui na Terra? Que é o caso de Jesus. Então o que acontece? Quando algo tem que ser decidido sobre os destinos desse planeta, dessa civilização, todos esses comandos de hordas e todos esses planetas que enviaram têm que fazer parte do conclave. Você está entendendo? Então, não é na Terra, eles arrumam um lugar e converge todos os comandos de horda que estão na Terra, enviados pelo comando desses planetas, que vão se reunir e vão decidir o que é melhor ser feito para aquelas almas que estão ainda presas ao ciclo planetário Terra. Eu quero que vocês entendam uma coisa muito interessante. Todos os espíritos que compartilharam com Jesus naquela época, eles não estão mais na Terra. Todos ascensionaram e foram embora. A não ser aqueles que querem permanecer em missão aqui na Terra.
trabalhar em prol do Projeto Terra, né? É o caso do Emmanuel, né? O guia do Chico Xavier, que era um senador romano naquela época. Vocês têm um livro clássico do Chico Xavier, chama, com o título Há 2000 anos, que é a história do Emmanuel, que ele era encarnado como senador romano. E depois ele morre em Roma, e 50 anos depois da morte dele, ele reencarna de novo em Roma. Tem um livro que aí vai chamar 50 anos depois. Você pode ler. Então, segundo o próprio Chico Xavier, esse Emmanuel ainda está aqui até hoje. Só que o quê? Ele não era da ordem judaica, ele era dos romanos. E quase que ele crucifica Jesus, né? Porque na época ele era senador e interventor em Jerusalém. Aí Roma chama ele de volta e ele é substituído por Pôncio Pilatos, que é o cara que vai crucificar Jesus. Entendeu? Que é o romano que vai mandar chicotear, solta o Barrabás e crucifica esse cara. Sabe aquela coisa? Né? Tem a história do lavo minhas mãos, né? Do Pôncio Pilatos. Porque ele falou, esse é o problema do judeu, não é problema meu. Não é porque ele fala lavo minhas mãos. É problema de Herodes, não é problema meu. É judeu, problema de um profeta, o que eu tenho a ver com esse cara? Ele não queria muito dançar. Aí vai e volta. Você vê que a questão ele vai, depois volta para ele. Não fala, já não tem o que fazer. Não, esse cara está enchendo o saco, já crucifica ele. Por muito menos os caras já eram mortos e crucificaram naquela época. Né? Para mandar matar um cara naquela época, é simples, está enchendo o saco, mata esse cara. Né? Stalin fez a mesma coisa durante muito tempo na União Soviética. Né? Encheu o saco, não concordou com a nossa ideia, pode mandar matar. Né? Entendeu? Então, o nosso planeta Terra sempre teve essas coisas todas. Todos esses conflitos humanos, morte, massacre e tal, você está entendendo? Então, quem é Jesus hoje no Projeto Terra? Você não tem que fazer essa pergunta, você tem que fazer a pergunta, quem é Jesus em todo esse contexto galáctico? Porque, né, hoje, ele tem que se juntar a todos os comandos planetários, como o planeta Terra está num processo e numa fase de grandes transformações. Então, agora eu vou falar uma coisa para vocês. Então, aí que está, eu vou apagar tudo isso, ok? E nós vamos conversar sobre um ponto importantíssimo. Vou apagar isso aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Hoje, presta atenção, linha do tempo. 1900, 2000 e 2019. Aqui, vou colocar 1950. Gente, neste ponto aqui a Terra tinha aproximadamente 1 bilhão de habitantes. Olha quanto tempo demorou, desde 8.000 anos atrás, para a Terra chegar a ter 1 bilhão de habitantes. Para ter 1 bilhão, as almas têm que vir chegando na Terra. Elas vêm trazendo essas hordas, elas vêm com hordas, elas vêm povoando a Terra. Então esses caras aqui foram reencarnando várias vezes. Como Emmanuel estava lá 2.000 anos atrás, né? Se você calcula que de 100 em 100 anos um cara pode dar uma encarnação, em média, na antiguidade, ele pode dar, né, em 2.000 anos 20 encarnações, no máximo. Ok? Muito bem. Então, olha que interessante o que vai acontecer nesse século aqui. Mesmo com as 2 guerras mundiais, algo que nunca existiu antes, guerra mundial, que envolvesse o mundo inteiro numa guerra, devido à tecnologia, devido à ciência, às grandes navegações, o mundo se envolveu num conflito planetário, onde todos participaram de uma guerra mundial. Tá? E os motivos todo mundo vai saber por quê, é tudo dinheiro, economia, né? Muito bem. Daqui até aqui, nesse ponto aqui, na Terra, chegou a ter 2,5 bi. Porque na Segunda Guerra Mundial, morreu 40 milhões de habitantes. Em relação à quantidade do planeta inteiro, é pouco ainda. Né? Aqui deve morrer uns 20 e poucos milhões na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda morrem uns 40. Né? Aí você vai na Revolução Chinesa, os caras matam 60 milhões. Os russos matam mais de 40 milhões na Revolução Comunista.
Pô, um único país mata mais gente do que a Segunda Guerra Mundial inteira. Nos conflitos ideológicos. Complicado, né? Muito bem. Mas mesmo assim, quando chega em 1969, que é a data limite do Chico Xavier, nós vamos ter 3,5 bilhões de habitantes encarnados. Tá? Aí tem a história do data limite, vão fazer um conclave na Terra e tudo mais, tá? Então, desse período até 2019 são 50 anos, que foi a moratória que o Comando Sideral deu para o planeta Terra para resolver os seus problemas. Só que, nesses 50 anos, chegaram à Terra 4 bilhões de novas almas. Ou seja, aqui em 2019, nós estamos praticamente com quase 8 bi. A pergunta é essa. Vamos fazer um cálculo. Daqui até aqui, são praticamente 6,5 bilhões de almas que estão na primeira encarnação na Terra. Chegarão agora, vieram transportadas de outros órbitos, de outros projetos planetários. Pode até ser daquele mesmo planeta que Jesus veio. Ok? Uma de ordem. Mas aí vem a minha pergunta. Se 6,5 bilhões de almas hoje encarnadas na Terra, que chegaram nos últimos 100 anos, 4 bilhões chegaram nos últimos 50 anos, qual é a relação dessas almas com aquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás naquela horda judaica apenas? Ou seja, tecnicamente nenhuma. A não ser, claro, essas almas, quando ela chegar aqui na Terra e ela abrir o livro do Evangelho e estudar e ler aquilo, vai ser muito legal para ela. Ela vai aprender, certo? Mas não tem uma relação kármica, não tem uma relação estrutural com o que aconteceu há 2000 anos atrás. É isso que vocês têm que botar na cabeça. A gente tem que entender o papel desses avatares. A gente não pode, porque existem religiosos que não tiveram contato com a verdade e superdimensionam esses avatares. Cada um trabalha e tem a sua função, tem o seu valor no contexto. Mas o planeta é muito grande e a galáxia também é muito grande. Certo? Nós já discutimos isso ontem, o tamanho da galáxia, a população estelar é um negócio absurdo. Não tem um homem, uma inteligência ou alguém sozinho que vai coordenar tudo isso aí. Não existe isso. Tudo é muito bem pensado num grupo muito grande de pessoas. Tá? Então, é isso que nós temos que entender. Jesus hoje faz parte de um comando que ajuda a coordenar todas essas almas que estão vivenciando este período na humanidade Terra. Assim como muitos avatares que vocês não sabem o nome, muitos espíritos avançados que vocês nunca ouviram falar deles, fazem trabalho semelhante a Jesus no plano superior, no plano astral, coordenando todo esse processo evolutivo das almas humanas aqui na superfície terrestre. E por que vocês não me perguntam, onde está Buda? Onde está Krishna? Onde estão aqueles avatares que fizeram as mesmas revoluções nas suas povos, naquela época na Índia, na China e tudo mais? Que tem o mesmo valor estrutural no resgate dessas almas, na sua missão naquele momento, aquelas almas que estavam naquele momento encarnadas lá atrás. Ok? Então é muito importante vocês entenderem isso. É ter uma amplidão maior de quem foi esse grande mestre que com toda a importância cumpriu a sua missão nesse mundo. E até hoje, pelo amor cósmico que ele carrega por este planeta, por essa civilização, né? Você tem que entender que o planeta Terra ele é um palco de eventos, onde muitas almas de várias partes do mundo usam esse planeta para uma experiência evolutiva. Existe uma história, ficção de Jesus, e a história real do que aconteceu há 2000 anos atrás. Essas duas coisas, até hoje a humanidade não sabe. Não é esclarecida para vocês. O que realmente aconteceu com Jesus atrás? Será que ele morreu realmente na cruz?
Ou é apenas um símbolo? Você quer ver que coisa interessante? Eu vou só colocar um negócio interessante para vocês meditarem sobre isso. Vocês vão meditar sobre isso. Tá? Vocês vão meditar. Eu vou fazer uma coisa muito rápida aqui. Tá? Muito bem. Buda, 600 anos antes de Cristo, desenvolveu a sua doutrina, e a sua doutrina máxima tinha como o caminho que levava o indivíduo à transcendência e à espiritualidade era o chamado caminho do meio. Tá? O caminho do meio. Então, o caminho do meio, todos os mosteiros budistas foram construídos assim, ó, presta bem atenção. Tá? Você tem uma porta aqui, uma porta maior no meio, outra porta do lado, e aqui você tem, né, as construções do teto e tal, e tudo bem. Todos os mosteiros budistas são construídos assim. Só que essas duas portas sempre ficam fechadas, porque são os extremos do materialismo, o extremo da espiritualidade. Ele dizia que o homem só deve caminhar pelo equilíbrio, que é o caminho do meio. Só através do caminho do meio você chega à transcendência e à verdadeira espiritualidade. Agora eu vou mostrar como Jesus Cristo foi crucificado, né? Na teologia. Está lá o morro, está lá Jesus e duas cruzes ao lado, né? Simbolizando dois ladrões. E aí Jesus tem aquela máxima: ninguém vai ao céu senão através de mim, que é através do caminho do meio. Será que essa cena realmente existiu? Ou ela está parodiando um conhecimento budista? Que certamente Jesus sabia e o pessoal lá sabia. Entendeu? Isso é para vocês pensarem. Tá? Ladrões. Se você caminhar por esse lado aqui, ele vai roubar a tua luz e a tua transcendência. Por que que não existe nenhum documento bíblico ou evangélico que vai dizer quem e o que fez Jesus em todo esse período? Por que não? O que tem de segredo oculto neste período que os cristãos não revelam em hipótese alguma? Em nenhum livro sobre Jesus. É que é o seguinte, deixa eu contar uma história para vocês. Houve uma descoberta em Israel, em 1947, que é os papiros do Mar Morto. Eles demoraram muito tempo a ser traduzidos, e nem foram traduzidos ao todo. E essa história está secreta até hoje. Tá? E ali tem muita história sobre o verdadeiro Jesus que andou há 2000 anos atrás. Até hoje, esses documentos não foram revelados ao público. Tá? Quando esses documentos foram descobertos, era ali, Israel não tinha, era a região da Palestina. Os palestinos é que tomaram conta desse documento durante um tempo. Aí, quando houve a Guerra dos 6 Dias, em 67, onde o Israel triplicou seu território, ele estava numa universidade palestina, eles meteram a mão nesse documento. Certo? Aí os israelenses tomaram conta de todos esses papiros, e sobre a mão dos israelenses, dos judeus, eles começaram a estudar esses. Aí aconteceu o seguinte: como aquela região era uma região de muito conflito, né? Os caras, a Fundação Rockefeller nos Estados Unidos, fotografou todos os papiros e escondeu numa biblioteca nos Estados Unidos, secretamente, sem ninguém saber. Em 1995, tinha morrido o curador da biblioteca, tinha morrido todo mundo, certo? Daquelas antigas. E assumiu um diretor novo da biblioteca. Quando ele chega lá, encontra no porão uma porta de aço trancada com clima. Cara, o que tem aí? Todo mundo, não sabemos, isso aqui sempre foi trancado, ninguém nunca entrou aqui. Vamos entrar, arromba essa merda aí. Não tinha chave, não sabia quem estava, arrombaram. Entra lá, o cara abre as gavetas, todos os papiros do Mar Morto, fotografado em folhas enormes, exatamente para estudos, guardado ali. Sabe o que ele fez? Ele começou a xerocar tudo, ele xerocou tudo e fez livros dessa grossura assim, secretamente. Aí, ele começou a mandar pelo correio para todos os cientistas que tinham interesse em estudar e traduzir aqueles papiros. Quando Israel ficou sabendo disso, foi uma puta encrenca com os Estados Unidos, que os Estados Unidos tinha traído Israel,
né? Aquela coisa toda. E hoje, esses documentos estão na mão de muita gente liberal, traduzindo, e logo vão sair muita coisa e muitos mistérios sobre Jesus, como ele era na antiguidade. A igreja, ela treme quando se fala dos papiros do Mar Morto, porque pode mudar totalmente a história. Um documento deste porte. Tá? Mas eu não quero entrar nesse detalhe. Laércio em si. Tá? Porque isso é um vespeiro. Tá? Você vai entrar em guerra, em conflito com muitas ideologias. Isso não é o momento nosso, nem é o meu papel. Eu não vim aqui para fazer isso. A minha ideia é expandir quem foram esses mestres, esses avatares do passado e quais são as verdadeiras missões na Terra, na humanidade. Né? Eu sou mais um que estamos aqui junto com vocês, estudando, meditando, pesquisando, aprendendo com o plano espiritual também, com os irmãos, para a gente ter uma nova consciência, uma consciência mais clara, mais objetiva, né? Mais pé no chão de como tudo funciona. Tudo tem uma lógica, não existe, Deus, tudo tem uma lógica, tudo tem uma ciência por trás. É a gente só entender isso e a gente vai aprender muito bem, né? Qual é o nosso verdadeiro papel nesse mundo, o que viemos fazer nesse mundo. E por que chegaram 4 bilhões de almas nos últimos 50 anos, vieram fazer o que aqui? Né? O que tem de grande atração na Terra? Ninguém queria vir há 8 mil anos atrás, mas hoje todo mundo quer vir, está vindo na Terra para encarnar aqui, para viver a última experiência planetária. Pessoal, eu nunca me coloco em posição especial, nunca fiz isso, nunca vou fazer, pelo amor de Deus. E também não façam isso comigo, tá? Não façam isso. Ok? Nós estamos aqui para fazer um trabalho como qualquer outro professor que está falando coisas diferentes e novas para vocês aí. Ok? Então, desde já, muita luz a todos.